Tudo bem? Olá, pessoal. Oi, galera. Tô aqui vendo meu querido Wilson entrando. Oi, Beca. Oi, Beto. E aí, galera? Júlia Verney aqui conosco. E agora tô com meus queridos Wilson e Lucas. Olá, E aí, galera? e aí? Como é que estamos por aí? Estamos bem? Muito bom vê-los. O pessoal tá entrando aqui. Temos visitas de longe, já vi que tem gente de Recife, meu querido Carlsberg de Recife está aqui, a Júlia Verney do Rio de Janeiro também, e uma galera aqui de Porto Alegre, bastante gente entrando. É muito bom receber essa galera aí nessa live. Ali a Rebeca já está entregando que o Lucas está de aniversário hoje, né? É E verdade. a gente tem que dar parabéns. Eu queria fazer essa surpresa aqui, eu tô sabendo isso desde ontem, né? Mas queria falar para o público, mas a Rebeca já entregou ali, então, os parabéns, Lucas. Obrigado, obrigado, É. Como, obrigado. como, como é que você tá aí, Wilson? Tô bem, Samir. Uma alegria estarmos juntos hoje, fazendo esse live juntos. Coisa boa. Muito bom. Dá uma oportunidade para o pessoal entrar primeiro, para a gente dar um start oficial assim, né? Mas ano passado, contextualizando as pessoas, a maioria sabe disso, o Espírito Santo nos levou, especialmente a nossa congregação, a comunidade, junto com a Chuva Serôdia, a ter uma série de vigílias, comunidade Chuva Serôdia e aliança. E nós tivemos uma série de vigílias ano passado, e nessas vigílias nós tivemos experiências lindas com o Senhor aqui em Porto Alegre, experiências tremendas de transformação de vida, de curas, de transformação de corações, de arrependimento, de rendições ao Senhor, pessoas recebendo cura física, muitas pessoas recebendo cura na alma, foi uma marca bem expressiva da presença de Deus. Muitos de nós sentindo o toque do Senhor de uma maneira como ainda não havíamos sentido. Então foi um ano muito especial para nós. Eu tenho a impressão assim de que foi um ano em que nós fomos bastante abastecidos com o alimento que agora está nos suprindo nesse período de distância, de separação física, obviamente. E foi muito importante, porque ele mudou a nossa perspectiva na relação com Deus, na comunhão, e nos trouxe nos elevou o nível na relação com o Senhor. E agora nós estamos passando por esse período, então temos a alegria de poder lembrar desses dias com carinho, mas hoje, especialmente, que veio ao nosso coração aqui de trazer para aqueles que estão participando da live dessa experiência da oração ensinada por Jesus em Mateus 6,10, onde ele ensina que nós devemos orar pedindo ao Pai que seja feita a vontade dele, assim na terra como acontece no céu. E então há uma expectativa do Senhor de manifestar mais da sua presença. Essa vai ser a pauta do nosso encontro desta noite. E nós queremos começar esse encontro adorando o Senhor, né? Amém. Com o nosso cântico, com a nossa música. Então, vou passar a palavra para o aniversariante aí que vai nos conduzir em Amém. adoração ao Senhor. Amém. Cantar aquela música que Deus me deu, sobre que teu reino venha.
teu reino venha, venha neste lugar. Vem neste lugar. Que teu reino venha. Que teu reino venha. Vem neste lugar. Vem neste lugar. Que seja na terra como é no céu. Que seja na terra como é no céu. Que seja na terra como é no céu, que seja na terra, como é no céu, que teu reino venha, que teu reino venha, vem neste lugar. Vem neste lugar, Jesus, que teu reino venha, que teu reino venha, vem neste lugar, todas as casas, Senhor, vem neste lugar, sobre a nossa terra, Deus. Que seja na terra como é no céu, que seja na terra como é no céu, que seja na terra como é no céu, que seja na terra como é no céu. Pois santo é o teu nome, 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 pois santo é o teu nome, santo é o teu nome, santo é o teu nome, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre, pois teu é o poder e a glória para sempre. E a glória para sempre. E a glória para sempre. Para sempre. Diga, João, o que você vê, sempre tem. Os coxos andam, os surdos ouvem, e os cativos são libertos à salvação. Neste lugar, diga, João, o que você vê, quiser que vem, os coxos
salvação neste lugar. Diga, João, o que você vê. Vem o teu reino, Senhor, por toda a terra vem reinar. Vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino, Senhor, vem o teu reino, Senhor. Nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, tu tens um nome sobre todo nome, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Amém. Aleluia. Esse cântico, todas as vezes que eu ouço ele, ou que eu ministro, eu sou profundamente tocado com a presença do Senhor e sou muito levado pelo Espírito a enxergar Jesus andando por toda a parte, fazendo bem, como diz em Atos 10:38, curando aos oprimidos do diabo por causa da presença do Espírito Santo. Então, a fome e sede de Deus, ela nos leva a compreender o quanto nós, igreja, temos nas mãos a oportunidade de manifestar a sua presença na terra, né? Pensando na presença de Jesus aqui, se ele estivesse fisicamente presente nesse período de pandemia, certamente ele seria aquele que não se preocuparia e que estaria por toda parte curando as pessoas, né? E hoje nós estamos aqui para manifestar e expressar essa vida de Deus. Então, mais do que nunca, eu creio que esses são dias em que esse cântico ele vai se cumprir numa medida maior através do povo de Deus. Concordam comigo? Amém, amém, amém. Tem mais algum cântico, Lucas? Tem. Pai Nosso, na versão do Gabriel Guedes. Pai Nosso, que estás no céu, santo é o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Deixe o céu na terra como deixe o céu vir, 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 ó Pai, deixe o céu vir, pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder, e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu
só vem, deixe o Senhor ir. Como igreja nós clamamos, deixe o Senhor vir. Como igreja nós clamamos, deixe o Senhor vir. Sara nossa terra, sara nossa terra, sara nossa terra. Sara nossa terra, pois teu é o reino, teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém. Pois teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória pra sempre. Amém, Jesus. Amém. Amém. Wilson, céu na terra. O que podemos compartilhar sobre isso? Olha, Samir, eu estava pensando sobre este assunto e eu acho que eu estou na nuvem de glória, porque está bem ofuscado aqui o negócio aqui, mas eu acho que dá para vocês me enxergarem, né? Eu queria uns minutinhos só para meio fundamentar este assunto, para a gente desenvolver esse bate-papo, né? Então, eu coloquei alguns pontos aqui que eu acho importante a gente colocar como base, como fundamento, para a gente poder entender melhor o que significa esta oração de Jesus, né? Que venha o teu reino, que seja feita aqui na terra como é no céu. É interessante um fenômeno que está acontecendo em razão desta pandemia. Eu estava conversando com uma médica discípula nossa, e ela estava rindo, porque ela estava dizendo, desde que essa pandemia começou, é como se todas as outras enfermidades desaparecessem. Inclusive, um cirurgião disse, olha, eu não sei onde é que estão meus pacientes. Eu não estou fazendo cirurgias, porque só se fala em coronavírus e é só isso que se pensa. É como se as demais enfermidades deixassem de existir. Só que elas não deixaram de existir. Não, ficou ruim. Elas não deixaram de existir, elas continuam. Pois outro fenômeno que eu percebo por causa dessa pandemia é que parece que a igreja esqueceu do lado sobrenatural. A pandemia tem causado um medo, um pavor tão grande que, como nunca, o povo de Deus, até mesmo os pentecostais e carismáticos, é como se eles caíssem, sabe? De uma altura de espiritualidade para o chão da matéria e do natural. E a maneira como estamos lidando com esta crise é totalmente natural. É como se, nesse período, Jesus não curasse mais, não libertasse mais, não falasse mais, não se movesse mais, entendeu? O medo e a apreensão que eu tenho visto nos corações dos irmãos tem me impressionado, porque Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele sabia que esse negócio ia acontecer. Ele está sentado no trono, ele não está nervoso. Ele está acompanhando o que está acontecendo. Eu creio que ele é a causa dessa pandemia. É um juízo que ele trouxe sobre o mundo para deter a iniquidade. Então, ele tem a hora certa para interromper esse negócio. Mas o importante é como a igreja está reagindo neste momento. Né? Se a igreja esqueceu que nós servimos um Deus vivo e sobrenatural, que nós não estamos sujeitos às estatísticas nem às previsões humanas.
Então, com a tua permissão, Samir, deixa, a gente chama de groundwork em inglês, né? Deixa eu colocar uma base aqui teológica para a gente poder daí desenvolver. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter, mas eu vou procurar ser rápido e objetivo, tá? Algumas verdades importantes que eu quero lançar aqui hoje à noite. A primeira verdade importante, já que nós estamos falando de céu e terra, é que a criação é dividida em duas dimensões: o material e o espiritual. O material é visível, é tangível. O espiritual é invisível e só pode ser tocado pelo nosso espírito. Em Colossenses 1, 15 e 16 diz: Jesus é a imagem do Deus invisível, o primogênito, isto é, herdeiro de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então aqui a Bíblia estabelece claramente que na criação, o Senhor Jesus, juntamente com o Pai, juntamente com o Espírito Santo, os três estiveram nessa obra criativa. Eles criaram não só o universo, não só a Terra, como diz lá em Gênesis 1, mas eles criaram também um mundo espiritual. Certo? Amém. Agora, aqui tem uma coisa interessante, Samir, que muitos não pensam sobre isso. Ora, se Deus criou o mundo espiritual, significa que antes não havia mundo espiritual. O mundo espiritual teve início assim como o mundo natural. Então eu te pergunto, Deus faz parte do mundo espiritual ou ele está acima do mundo espiritual? Será que a essência dele é superior ao mundo espiritual, ao mundo invisível, assim como a sua essência é superior ao mundo natural? Olha este salmo aqui, Salmo 113, versículos 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, olha só, que se inclina para ver o que se passa no céu. Ele está se inclinando para ver o que se passa no céu, ou seja, o mundo invisível, e sobre a terra, o mundo visível. Em outras palavras, nosso Deus, ele está acima de todas as coisas, inclusive o mundo invisível. Os anjos foram criados, Satanás foi criado, Deus não foi criado. Ele não é a mesma essência dos anjos. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, na eternidade passada, eles existiram numa realidade superior ao mundo invisível, superior ao mundo visível, superior ao mundo espiritual, superior ao mundo natural. Este é o nosso Deus. Nós precisamos entender esta realidade. Agora, Deus, ele escolheu habitar no plano invisível. Apesar dele ser superior a este plano invisível, ele escolheu habitar neste mundo invisível. Logo, os anjos têm muito mais acesso a ele do que nós, seres humanos, porque eles habitam no mundo invisível. Nós habitamos no mundo físico e natural. Agora, por meio do seu filho, ele também veio e participou do mundo visível e natural. Então, aqui nós temos Deus habitando no mundo invisível, porque ele quis. E daí nós temos Deus habitando no mundo visível por meio do seu Filho Jesus, porque ele quis. Então, ele tem experiência e ele tem acesso a essas duas realidades criadas. O ser humano, escutem agora, o ser humano se distingue do resto da criação porque só o homem pertence a essas duas dimensões. Só o homem pertence ao mundo invisível e ao mesmo tempo ao mundo visível. Só o homem pertence ao mundo espiritual e também ao mundo natural. Porque em Gênesis 1, 26 diz: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Ou seja, façamos o homem um ser espiritual. E daí em Gênesis 2:7 diz: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Aqui o homem
sendo criado no natural. Então, porque o homem tem um espírito, ele pertence ao mundo espiritual. Porque ele tem um corpo, ele pertence ao mundo natural. Olha que interessante, os animais, eles apenas pertencem ao mundo natural, porque eles não têm espírito. Os anjos apenas pertencem ao mundo espiritual, porque eles não têm corpo. Eles podem até em visão se manifestar no mundo físico, mas eles não pertencem ao mundo físico, eles não têm matéria. Só o homem, nem um animal, nem um anjo, só o homem, ele tem um espírito e ele tem um corpo. Isso nos torna seres extremamente peculiares, com a capacidade que só Deus tem de habitar tanto no mundo invisível como no mundo visível, de participar tanto do mundo espiritual como do mundo natural, tá? Esta é uma verdade importante que nós precisamos entender para entender o que significa assim na terra como no céu. Outra coisa, próxima verdade. O pecado criou um espesso véu entre estas duas dimensões. Com isso, ficou bem mais difícil para o homem interagir com o mundo espiritual, entendeu? Para nós, o mundo espiritual é um mistério por causa do pecado. O mundo espiritual não era um mistério para Adão e Eva. Eles interagiam com o mundo espiritual como nós interagimos com o nosso cachorro ou gato de estimação. Eles tinham esse acesso, esse discernimento, esses olhos espirituais, esses ouvidos espirituais. Mas o pecado nos tornou espiritualmente cegos, espiritualmente surdos e espiritualmente insensíveis ao mundo espiritual. Não totalmente, no entanto. Porque, veja bem, durante toda a história da humanidade sempre houve profetas e sempre houve feiticeiros. Então, sempre houve pessoas que descobriram uma forma de interagir com o mundo espiritual. Os profetas por meio do Espírito Santo, os feiticeiros por meio dos demônios. Mas sempre houve alguns, não todos, mas alguns, que tiveram, então, descobriram o segredo de como tocar, de como interagir com o mundo espiritual. Mas o pecado torna a maioria de nós insensíveis. É um parto a gente sentir a presença de Deus. É um parto a gente ver os milagres. Mas daí vem Jesus. Tá? A obra redentora de Jesus engloba tanto o mundo visível como o mundo invisível. Pois ambos foram contaminados pelo pecado. Lembra que o diabo caiu do céu. O diabo era um anjo. Ele contaminou o mundo espiritual. E o homem, através do pecado, contaminou o mundo físico. Jesus, ao morrer na cruz, ele redime não só o mundo físico, ele redime o mundo espiritual também. Olha o que diz Colossenses 1:20. Coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, Jesus é aquele que rasga o véu. Não é só o véu do templo que foi rasgado. É este véu que separava o mundo natural do mundo espiritual. Antes, só o profeta podia ouvir a voz de Deus e fazer milagres. Agora, por causa de Jesus, Joel profetizou que nossos filhos e nossas filhas, os servos e servas profetizariam. Nossos velhos teriam sonhos, nossos jovens teriam visões. Por causa de Jesus, um véu foi rasgado e nós, os remidos, que temos o Espírito Santo habitando em nós, que temos o Espírito Santo que repousa sobre nós temos agora a possibilidade de entrar no Santo dos Santos, na sala do trono, e experimentar duas coisas. A primeira é
a presença de Deus, a presença manifesta. A presença manifesta de Deus é a sua glória, o seu resplendor. A outra coisa é por meio do seu Espírito nós podemos experimentar o seu poder, que é a sua unção. Veja bem, a presença manifesta, que é a sua glória, nos coloca numa atmosfera celestial. Por isso que às vezes quando a gente está louvando, a gente sente que a atmosfera muda. De repente, aquele véu que está rasgado, ele se abre ainda mais. E nós entramos e percebemos isso na glória. E a presença de Deus que está em todo lugar se concentra. E é isso que a gente experimentou nas vigílias, né, Samir? Foram momentos onde a presença manifesta se concentrou num lugar e sentimos a glória. Agora, a glória, ela traz o poder. O poder que é a unção. E é a unção do Espírito de Deus que manifesta os dons de 1 Coríntios 12, 7 a 11. Então, é quando a unção está presente que nós profetizamos, que nós curamos enfermos, que nós expulsamos demônios, que nós somos arrebatados, que nós temos palavra de conhecimento. Entendeu? Essa unção. Quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue tocou em Jesus, Jesus parou e disse, alguém me tocou. E Pedro disse, mas um monte de gente está te tocando. Ele disse, alguém me tocou porque eu senti sair de mim poder, unção. É a unção que cura. Em outro lugar, em Lucas, diz que Jesus curou a muitos porque o poder de Deus estava com ele para curar. Então, há duas coisas que nós desejamos. Né? Davi, ele desejava a presença manifesta. Né? E nós também devemos desejar isso. Agora, depois da vinda do Espírito Santo, além da presença manifesta, além da glória, nós podemos desejar e buscar também o poder, a unção. Então, durante essa pandemia, nós podemos individualmente, no nosso quarto, e quando a pandemia terminar, novamente juntos, coletivamente como igreja, buscar a presença. Mas a unção também nós podemos experimentar individualmente e coletivamente. Quando nós falamos no céu e na terra, da glória vindo e da unção sendo liberada, isso nós temos que resgatar. Isso nós temos que lembrar. Nesse período de pandemia, lembrar que a presença nos protege e a unção nos cura. A presença remove o medo e a unção nos dá autoridade para repreender o medo. Então, para não me estender, senão daqui a pouquinho eu vou estar pregando aqui, mas eu só queria estabelecer, então, essa base. E também, para concluir, só dizendo assim, a ética e poder não se anulam. Caráter e carisma não se anulam, eles se complementam. Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Né? Sem o caráter, ninguém verá a Deus. Sem santidade, ninguém verá a Deus. Agora, sem o poder, ninguém experimentará a Deus. Então, nós queremos vê-lo, então nós temos que andar em pureza, em santidade, e esse juízo que está sobre a terra é exatamente para a igreja, juntamente com o mundo, se arrepender e voltar à santidade, à pureza. Mas o poder é para a gente avançar e entrar no avivamento que foi profetizado e que vai acontecer nessa nova década. Deixa eu profetizar aqui agora. Deixa eu aproveitar e dizer assim, essa pandemia, ela pode nos custar 1 ano destes 10 anos que temos pela frente nessa nova década. Mas depois vem um avivamento. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Como uma mulher grávida que tem muita dor na hora de dar à luz e depois esquece da dor por causa do bebê que nasceu, hoje nós estamos sentindo as dores de parto, de um avivamento.
Quando esses avivamentos chegar, nós vamos esquecer dessa pandemia, viu? A glória vai ser tão grande que essa pandemia vai ficar muito pequenininha. Hoje estamos no meio da dor, parece que não vai passar e que vamos morrer. Mas depois nasce a criança e se esquece da dor. Perfeito, muito bom. Vocês estão percebendo que eu estou sumindo da tela aqui, é que está faltando luz aqui no meu apartamento. Tá meia luz aqui, mas que bom que ainda conseguem me ver. E que bom que eu não estava conectado no Wi-Fi também, mas no 4G direto, então consegui participar aqui. Mas a gente não pode perder o que o Espírito Santo está nos falando aqui nessa noite, que é uma palavra muito rica e tremenda. Eu lembrei de um texto que tu mesmo já compartilhaste, que é o Salmo 105, versículo 4. Buscai o Senhor, a presença do Senhor e o seu poder, diz o texto. Uma chave, me parece, que na verdade já foi colocada aqui, que quando nós buscamos a presença de Deus, e essa presença se manifesta, ou seja, Ele habita em nós, mas Ele se manifesta, eu chamo isso de aquele encontro, encontro face a face, porque ainda que eu more na minha casa com a Lu e com as minhas filhas, o fato de eu estar na mesma casa com elas não significa que eu esteja interagindo com elas. Eu preciso me dirigir a elas, elas precisam se dirigir a mim para poder ter comunhão, conversar, me ouvir. E a nossa relação com o Senhor funciona da mesma forma. Nós precisamos nos voltar para Ele, buscar a Sua presença, buscar a Sua face. E quando nós o buscamos, Ele se revela a nós e Ele revela os propósitos do seu coração. Eu gosto de uma frase do Mike Bickle que o Senhor falou com ele, em que ele diz para o Mike, eu amo todos os meus filhos, mas as coisas profundas do meu coração eu vou revelar para aqueles que têm fome. Então essa chave, que é essa busca da presença de Deus, ela nos leva a novos níveis, a níveis mais altos com o Senhor, e nós podemos experimentar a sua presença e mais do seu poder, como nós já falamos aqui das vigílias, os retiros, oportunidades em que buscamos mais o Senhor, nós ficamos mais sensíveis à sua presença e nós também percebemos que Ele se alegra mais e se derrama mais. Então tá aí uma chave para nós essa noite, buscar a presença do Senhor. Eu tenho incentivado os irmãos, quando eu compartilho, tanto Igreja na Casa, quanto pela internet, aqui pelas lives, de que esse é um tempo muito especial, uma janela que o Espírito Santo está nos dando para dedicarmos tempo aos pés do Senhor, para fazermos disso uma grande prioridade nesses dias. Porque ao mesmo tempo eu penso assim, se nós não conseguirmos fazer isso agora, quando nós sairmos dessa quarentena, vai ficar mais difícil. Nós vamos entrar num ritmo de novo, de trabalho, de faculdade, de demandas, em que não são, obviamente, eles não anulam a nossa responsabilidade de buscar a presença de Deus, mas eles concorrem. Hoje, a nossa concorrência reduziu em muito por causa da qualidade de tempo que a gente tem. Então é tempo, lembro daquele cântico do Alessandro Vilas Boas, é tempo de nós gastarmos as nossas vidas aos pés do Senhor. É tempo de nós fazermos como aquela mulher que quebrou o seu vaso aos pés do Senhor, regarmos os pés do noivo e dizer, Jesus, eu quero ficar aqui, eu quero te buscar, eu quero te conhecer mais. Se revela, porque esse é o desejo do coração dele em primeiro lugar. Então, esse é um chamado de Deus para nós, uma chave. Além disso, eu incluo nessa nossa meditação um texto que eu também já tenho repartido, de Atos 1,4, em que Jesus diz que eles deveriam permanecer em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. Então, só que eles fizeram exatamente o que nós estamos conversando aqui. Eles não ficaram esperando em Jerusalém passivamente, porque o versículo 10 de Atos 1 diz que eles perseveravam diariamente unânimes em oração. Então 120 pessoas diariamente na presença de Deus, buscando a sua presença, buscando a sua face, batendo na porta de Deus, constantemente, diariamente. Quando chegou Atos 2,
o dia de Pentecostes, e aliás estamos muito perto desses dias, estamos nesse fim de semana comemorando a Páscoa, a morte e a ressurreição do nosso Senhor. Quem sabe o Senhor não tem alguma surpresa para nós nesses dias, até no próximo dia de Pentecostes, quem sabe? Amém. Então, nós precisamos estar prontos com os nossos vasos preparados para receber mais de Deus, para já estarmos prontos para quando Ele quiser se derramar e manifestar essa medida maior de unção e de graça, estarmos já na posição correta. Muito bom. Amém, Samir. Muito bom. Glória a Deus. É isso aí. Um dia eu estava meditando e falando um pouquinho com o Pai e veio meu coração que Ele está fazendo das nossas casas uma incubadora. Está fazendo das nossas casas uma incubadora, onde o Espírito, assim como diz lá em Gênesis 1:2, o Espírito, ele incubava a terra. Ele pairava e incubava a terra. Me parece que é isso que está acontecendo agora. Estamos dentro das nossas casas, em quarentena, isolamento social, mas é um tempo, como tu disseste, se nós buscarmos o Senhor, lermos a sua palavra, louvarmos o seu nome e clamarmos por mais dele. O Espírito que está incubando este próximo avivamento vai começar a nos encher. E nós precisamos nesses dias, eu estava falando num live ontem, nós precisamos nesses dias aprender a ouvir a voz dele para nós mesmos. Amém. Não podemos mais depender de ouvir a voz dele por meio de outros, ainda que ele fala por meio de outros. Uma vez, Samir, eu fui na casa de uma profetisa, porque eu precisava de uma direção para a minha vida. Eu era novo na fé, tinha chegado no Brasil, não conhecia muito bem o português, muito bem o Brasil, mas tinha uma profetisa da Assembleia de Deus que eu conheci através da minha tia. E eu fui na casa dela. E eu cheguei lá porque eu sabia que se ela começasse a orar comigo, ela ia profetizar. E Deus ia falar comigo. Então eu cheguei lá, tomei um cafezinho com ela, conversei. E daí quando chegou a hora certa, eu disse, irmã, estou aqui para a gente orar juntos. E eu cheguei a esfregar as mãos, pensando, agora sim, agora Deus vai falar e vai me dar um norte, o que eu devo fazer nesse momento que eu estou tão confuso. Essa irmã começou a orar, de repente ela começou a profetizar, Samir. Samir, ela profetizou sobre o meu tio, meu primo, minha mãe, pessoas que eu nunca ouvi falar. E ela não mencionou o meu nome. Ela não profetizou sobre mim. Cara, eu saí daquela reunião frustradíssimo, porque era só eu e ela. E ela profetizou sobre umas 6 ou 7 pessoas que não estavam lá. Eu era a única pessoa que estava lá e ela não falou nada. Eu saí de lá, lembro que eu fui preparar do ônibus, eu disse, Senhor, essa eu nunca tinha esperado, essa eu não esperava, essa eu nunca vi. Tu fala com um monte de gente que nem estava lá, e eu, o único cujo que estava lá, tu não fala. E de repente, Samir, pela primeira vez eu ouço a voz de Deus. E ele diz assim, ó, tu conhece a minha voz. Uau! E a partir de hoje, eu quero falar contigo. Não, eu não estou dizendo que depois disso nunca mais procurei profeta, nunca mais recebi profecia. Eu só quero dizer que o Senhor me deu um alerta ali. Ele disse, olha, é tua responsabilidade. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. É tua responsabilidade ouvir a minha voz. E o que nós estamos precisando agora, durante esse período de incubador, esse período onde o Espírito está nos chocando dentro dos nossos lares, precisamos nos voltar para o Espírito de Deus e dizer, eu quero ouvir a tua voz. Eu Amém. quero conhecer a tua voz. Eu preciso de uma palavra específica para este momento específico da minha vida. Sabe, é um tempo para o povo de Deus aprender a ouvir a sua voz. Amém. E quando individualmente começarmos a ouvi-lo, então as palavras de Jesus são espírito e são vida. Não seremos mais os mesmos. Não seremos Amém. mais. Não podemos ser, diz o Mike Bickle, não podemos ser ecos. Temos que ser uma voz. Eco Amém. repete o que Deus falou para outra pessoa.
será uma voz quando tu fala aquilo que o Senhor está falando para ti, no teu coração, entendeu? Essa é a grande diferença de ser um eco e de ser uma voz. O Senhor está precisando de homens e mulheres jovens que serão uma voz. Amém. Eu lembrei de Hebreus 8:11, de um cumprimento de uma palavra profética de Jeremias, e especificamente sobre esse tema que tu disseste de ouvir o Senhor pessoalmente, da palavra profética dizendo: e não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Então, esses são dias do cumprimento dessa palavra, de uma intimidade tal do povo de Deus, em que o seu povo ouvirá a sua voz. Jesus fala isso em João 10. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Elas conhecem a minha voz. Então é tempo, sem dúvida alguma, de nós desenvolvermos o nosso ouvido espiritual. E o mais importante é que a gente precisa saber é que muito mais do que ser o nosso desejo de ter ouvidos para ouvir o Senhor, é desejo do Senhor que nós tenhamos esse ouvido e é desejo do Senhor falar conosco. O objetivo é simples, é irmos até a sua presença e Ele mesmo vai amadurecendo o nosso coração e nos preparando e nos ensinando a ouvir sua voz. Ele vai dando sonhos, ele vai dando palavras, ele vai mandando palavra através de alguém, ele fala no nosso íntimo, nós vamos nos tornando íntimos, nós vamos percebendo a sua maneira graciosa de ministrar ao nosso coração, ele vai gerando paz, ou então ele vai trazendo um peso que tira a paz, não é um peso de opressão, mas um peso que é um sinal amarelo, vermelho até nós, mas Ele vai nos ensinando a ouvir sua voz. É o desejo do seu coração fazer isso. Nós temos aqui 11 minutos até encerrar essa nossa hora. Nós ainda vamos encerrar com o Cântico do Lucas, mas eu queria falar sobre um tema que estamos aqui compartilhando também, sobre essa manifestação do céu na terra, que é avivamento. Eu converso com muitas pessoas do meu círculo de relacionamentos, dentre os quais vocês. Eu tenho a minha própria impressão dentro de casa, e a impressão que eu tenho é que nós estamos para ter uma explosão nos próximos dias de glória, da manifestação da presença de Deus. Existe um volume de palavras proféticas sobre esses últimos dias. Na semana passada, tu compartilhaste, até essa semana, eu acho, uma profecia do David Wilkerson, e foi compartilhada na internet, de um preparo de Deus, usando provavelmente esta pandemia que nós estamos vivendo. Este preparo levaria pessoas que não têm intimidade com oração a terem intimidade com oração, e levariam pessoas que já têm intimidade com oração a irem para um nível mais alto ainda. Então, além das palavras proféticas anteriores de vários profetas, de vários homens de Deus, palavras que se voltam para o início do século, para o meio do século, nós temos palavras, por exemplo, uma palavra do Smith Wigglesworth. Ele diz que quando houvesse uma união entre a palavra e a oração de uma maneira robusta e forte, haveria o derramamento do maior avivamento de toda a história. Ele profetizou sobre o avivamento dos anos 70, que foi um avivamento estrondoso, que atingiu o Brasil bastante forte aqui no Rio Grande do Sul, atingiu bastante fortemente os Estados Unidos, Jesus People Movement, que eu não sei se foi anos 60, 70, né? Wilson, tu sabes melhor que eu. Tivemos alguns avivamentos pontuais, mas nenhum ainda, eu acho que foi tão expressivo como a Rua Azusa, eu não sei, talvez Pensacola, Toronto, eu não sei se comparou aquele avivamento da Rua Azusa, que foi um avivamento que transformou o mundo inteiro. Agora nós temos um momento muito importante que o Senhor nos permitiu viver, que eu penso que é nos fazer participar do maior avivamento da história, que vai nos preparar para o encontro com Jesus nos ares. O que tu pensas disso, Wilson? Eu concordo. Eu concordo.
sabe, tá no ar. Digamos assim, tem certas coisas que a gente percebe no espírito, né? É uma expectativa que só pode vir Uau. do Espírito de Deus, né? No meio de uma pandemia, a gente ter expectativa, uma sensação de que algo está para acontecer. Então, além das muitas profecias que foram liberadas no início dessa década por profetas e profetisas respeitáveis de todo o mundo. Outro dia eu estava assistindo a esses profetas, eles juntaram um número de profecias de diferentes profetas de renome, profetas sérios, respeitados no meio da igreja, e todos falando a mesma coisa. E depois, Uau. o que aconteceu no início do ano, né, com o Descend, lá em São Paulo, 3 estádios cheios de jovens. Né? Isso aí homem não faz. Entendeu? Isso aí é aquela nuvem do tamanho da mão de um homem que está no céu, Aleluia. muita chuva. E daí uma expectativa que eu acho que está no coração de todos aqueles que estão buscando uma sensação de que algo grande está para acontecer. E para mim é um paralelo com essa pandemia. Assim como essa pandemia se alastrou e pegou todas as nações e rapidamente tomou os continentes, eu acredito que vai haver uma pandemia espiritual de avivamento que também, Aleluia. de forma semelhante, vai tomar as nações, vai tomar os continentes, vai ser rápido, vai ser como o avivamento da Rua Azusa, que Aleluia. curto espaço de tempo, em 2, 3 anos, o mundo todo já estava impactado com o que aconteceu naquela pequena rua, naquele pequeno grupo de irmãos. Então, sim, está no ar. Nós estamos em 2020 e eu estava orando ao Senhor dizendo, Senhor, está na hora. Está na hora de alguma coisa acontecer. No século XX aconteceram tantos avivamentos, já no início, e aqui nós estamos em ano 20 do século XXI, então está na hora, entendeu? Está na hora Amém. de algo tremendo acontecer, e vai acontecer. Esse bebê vai nascer. E vai ser... Vai ser Eu tenho a mesma impressão, eu tenho a mesma expectativa. Deus está preparando nossos corações para derramar mais da sua presença, está nos alinhando com o seu coração, está nos ensinando a fazer a oração do céu, inclusive, a fazer intercessões do céu. E aqui fica um convite, porque temos aberto juntos para a igreja em Porto Alegre, a sala de oração, que é uma intercessão que temos procurado fazer, alinhando a oração nossa com a vontade de Deus. Esse não é um projeto da Chuva Serode apenas, mas é um projeto para a igreja em Porto Alegre. Não é um projeto centralizado na Chuva, mas aberto a toda a igreja. Se você tiver mais interesse em participar, depois procure aqui. Pode me procurar, procure o Lucas, procure o Wilson, que nós temos muito interesse em ficar buscando a presença de Deus aqui, buscando, invocando a presença do Senhor e fazendo essa intercessão para que a gente fique alinhado com aquilo que é o desejo do coração de Deus. Lembrem-se, irmãos, lembrem-se que Deus fala isso, que ele buscou um homem certa vez para se colocar na brecha em favor da terra para não destruir. Agora ele quer que nós nos coloquemos na brecha em favor da terra para não destruir, mas para derramar mais, porque agora nós estamos sob uma nova aliança. E essa nova aliança, a igreja tem poder e a presença de Deus para manifestar essa vida. Então, é a nossa responsabilidade nesses dias, sim, bater na porta de Deus, invocar o Senhor, nos comprometer com aquilo que é celestial, buscar as coisas do alto, para que o Senhor encontre nossas vidas prontas para manifestar essa vida abundante. Amém? Aleluia. Eu quero encerrar por aqui, porque já são 7:45, nós vamos fechar a live. Ela sai sozinha do ar, então não tem como manter, nós temos que ser disciplinados no tempo. Mas eu queria que antes da gente encerrasse, nós terminássemos adorando no nosso lar, todos juntos ao Senhor, nessa sexta-feira de Páscoa, a sexta em que nós celebramos a morte do nosso Senhor.
e o Lucas dirigisse em cântico, e que nós juntos levantássemos a nossa voz em adoração, e essa vai ser a nossa oração diante do Senhor. Um grande abraço a todos, obrigado Wilson e Lucas por essa maravilhosa comunhão que tivemos, e cada um que assistiu e participou aqui. Amém. Já que é Páscoa, né? Porque eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Porque eu amo a mensagem da cruz. Até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Wilson, para encerrar, pode orar por nós, ainda temos 2, 3 minutos. Sim, sim. Pai, nós te amamos tanto. Tu és tão bom. Tu és tão misericordioso. Ou tu nos criaste a tua imagem e semelhança porque tu querias ter relacionamento conosco. Quando nós pisamos na bola, tu enviaste o teu filho Jesus. Tu não desististe de nós. E quando o teu filho morreu e ressuscitou e ascendeu aos céus, tu enviaste o teu Espírito Santo para que não fôssemos órfãos, para que nunca ficássemos sós. Pai, quão grande é o teu amor para conosco. O que eu te peço nesta noite, Pai, nesta véspera, Senhor, nessa sexta-feira da paixão, Senhor, o que eu te peço é uma revelação aos teus filhos maior da cruz. Amém. Uma revelação maior do preço que foi pago por Jesus. Uma revelação maior deste amor que tu tens por nós, desta afeição que tu tens por nós. Porque és este perfeito amor, esta revelação do quanto tu queres o nosso bem, Senhor, que irá espantar todo medo, e toda angústia e toda apreensão.